Bolsa Brasileira é a melhor bolsa de 2025 e ainda não é o rally das eleições. Faz sentido? Roda a vinheta. Pois é, ninguém esperava por essa, né? A Bolsa Brasileira é a melhor bolsa do mundo em 2025. Faz sentido? Não, não faz nenhum sentido. Não parece, né? É básico, porque a Bolsa caiu bastante no final do ano passado. O Banco Central anunciou que ia subir o juro 3 ou 4 vezes 1% de 1% em 1%, né? E aí o investidor, né? O mercado ficou pessimista, achando que ia ter crise, os bancos despencarem. Eu falei bastante dos bancos para vocês, hein? Deem uma olhada na melhora que os bancos tiveram esse ano. Vou fazer um vídeo sobre isso. Você quer que eu faça um vídeo sobre isso? Comenta aí embaixo. E aí a Bolsa Brasileira caiu bem no final do ano passado e basicamente recuperou o que ela tinha caído no final do ano passado esse ano. Então parece, né? Que a Bolsa Brasileira está indo super bem. O dólar subiu muito no final do ano passado, mesmo motivo, o pessoal ficou super pessimista com o Banco Central subindo o juro, o Brasil ia entrar em crise e tal. O Brasil não entrou em crise esse ano, o dólar voltou a baixar, agora está uns 5,60, 5,70. E aí a Bolsa Brasileira, obviamente, você olha em dólares, né, subiu ainda mais. Então a Bolsa Brasileira está super bem comparado com o resto do mundo. O que é interessante? O mercado ficou super pessimista com os juros, aí o juro subiu, o juro... Na verdade, o juro brasileiro, eu vou mostrar para vocês aqui, o juro brasileiro e o juro americano meio que andaram juntos nesse período, mas o que é mais interessante ainda é que o Brasil e os Estados Unidos estão ao contrário, né? O Brasil e os Estados Unidos não estão na mesma pegada, digamos assim, com juros. Por quê? O juro americano, quando ele cai, quer dizer que o mercado americano, né, a economia americana vai ter recessão, a economia vai crescer menos, por isso o juro cai, né, o mercado espera menos juros, porque a economia vai crescer menos e a inflação vai subir menos. E aí a bolsa cai, porque a bolsa fala, cara, ou os investidores de bolsa, né, falam, cara, as empresas vão ter um lucro menor, porque a economia vai crescer menos, então a bolsa cai. No Brasil é o exato oposto. O Brasil tem uma política econômica horrorosa, o governo gasta demais, faz a economia crescer, a dívida sobe, né? Esse é o grande problema do Brasil hoje. O juro sobe, esse também é o grande problema do Brasil hoje, basicamente porque a política econômica é o governo gastando demais. Então o juro fica muito alto, aqui dá até para ver aqui no gráfico. O juro brasileiro, o juro futuro, né? O juro que o mercado precifica de 5 anos é 13,7% e o juro americano é 3,7%. O juro brasileiro é 10 vezes maior. O juro brasileiro é 10% a mais do que o juro americano, né? Quando o juro brasileiro cai, o mercado fala, cara, o juro brasileiro caiu, a economia vai ficar mais saudável, né? Tem menos juros, então a bolsa sobe. Nos Estados Unidos é o contrário. Quando o juro cai, quer dizer que a economia vai estar mais fraca e a bolsa cai. Então assim, o juro e a bolsa nos Estados Unidos e no Brasil andam de formas separadas. E as bolsas também, e dá para ver aqui, ó, tô pegando o juro no último ano, o juro brasileiro subiu com o juro americano, a gente teve nossos problemas aqui, mas a gente acabou seguindo lá o juro americano, subimos junto e caímos junto esse ano, só que quando a gente caiu esse ano, a bolsa brasileira subiu e a bolsa americana caiu, por quê? Justamente por isso, a bolsa brasileira sobe quando o juro brasileiro cai e a bolsa americana cai quando o juro americano cai, por causa da economia, né? Por causa da política econômica. Então, assim, ainda não começou o rally das eleições. Todo mundo fala de eleições o tempo inteiro. A maior preocupação dos investidores, o BTG faz uma pesquisa com os investidores, e a maior preocupação dos investidores, o maior papo entre os investidores hoje em dia é justamente as eleições, mas ainda não começamos a precificar eleições. Por quê? Porque é fácil, dá para você ver nos juros que a gente ainda não começou a precificar isso. Mas pode ser que a nossa bolsa já tenha passado pela mínima. Por quê? Porque já a gente começa a precificar eleições e aí se Tarcísio ganha a bolsa 180 mil, Lula ficando a bolsa 120, 130 mil, se 50% de cada um ganhar vai ser no meio disso aí, a bolsa precisa estar a 150 mil pontos porque pelas pesquisas parece que vai ser meio a meio, né? Parece que vai ter segundo turno, vão ter os dois e aí quem sabe quem vai ganhar. Aí você fala, putz, Bruce, com a bolsa indo bem, o que tá indo melhor, né? O que eu compro agora? Assim, cara, o que é mais interessante é, como a bolsa brasileira foi muito mal no final do ano passado por causa dos juros subindo, e ela foi bem esse ano justamente por causa dos juros caindo, as empresas que mais subiram, obviamente, são aquelas empresas que mais tinham sofrido com os juros subindo, né? Aí você pega varejo, você pega educacionais, você pega empresas alavancadas, foram justamente esse tipo de empresa foram as que mais subiram. Eu mostro aqui para vocês, ó, Cogna, a que mais subiu esse ano, subiu 140%. Companhia Brasileira de Distribuição é o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar está tendo
tá tendo uma venda lá, então tem alguma coisa mais específica acontecendo lá, mas também tá aqui, ó, subiu 75% esse ano. Em terceiro, Edux, foi uma outra que subiu bastante, né, educacional, que era Estácio, né, virou Edux. Edux é o pior nome da bolsa da história, né, fala sério. Sendas, supermercado também subindo 63%. CVC, que é a empresa de viagens, né, também tem outras coisas mais específicas deles acontecendo lá, 60% subindo. Que mais? Então, Atacadão, olha lá, Magazine Luiza, Cyrela, que é construtora, né, subindo bem, as construtoras estão subindo bem. E ela vem, BTG Pactual, caiu muito o BTG ano passado, eu falei para vocês, né? Os bancos caíram demais, os bancos são uma tremenda oportunidade esse ano. Dá para ver nesse gráfico aqui, o Banco Inter caiu coisa de 40% entre setembro e dezembro do ano passado e recuperou quase, praticamente tudo esse ano, né? Ainda falta um pouquinho, ainda falta um restinho, ainda falta uns 10, 15% para recuperar. Banco Inter subiu sozinho? Não. Com Itaú aconteceu exatamente a mesma coisa, mas óbvio, né? Itaúzão cai menos, sobe mais, então recuperou melhor. E o próprio BTG, né? O BTG acho que caiu uns 20 e poucos por cento no passado. Assim, inacreditável. Foi basicamente fluxo, porque o resultado do banco continua subindo. O BTG tinha uma... A gente conversou com eles várias vezes sobre isso, né? O BTG tinha uma base de investidores muito no Brasil. Os fundos no Brasil, né? Os fundos de pensão, os fundos institucionais, ou os fundos que aplicam em ações, né? Nunca tiveram tão pouca ação na história. Os caras estão tomando resgate, estão tendo que vender as ações. Então o BTG tinha muito fundo brasileiro na base e esses fundos tiveram que vender, né? Tomaram resgate. E os gringos tomaram conta. Então os gringos começaram a entrar na base de acionistas do BTG. Gringo tem um pensamento muito mais de longo prazo, né? Os caras já estão comprando a bolsa brasileira que está super barata, justamente pensando em eleições. Então o BTG também está se recuperando super bem esse ano. Bancos são um negócio maravilhoso no ambiente de juros altos, que é justamente o que a gente tem hoje no Brasil. O juro subiu, tem algumas pessoas que acham que o juro vai cair ano que vem, mas assim, se a gente continuar com essa mesma política econômica, é muito pouco provável. Imagina assim, 2026, ano de eleições, Lula querendo ganhar, tendo o Tarcísio na cola dele, mordendo o calcanhar dele, você acha que ele vai gastar menos ou mais? Eu já sei a sua resposta. Então assim, ele vai gastar mais. Se ele gastar mais, o juro não vai cair, porque é impossível o juro cair com o governo gastando mais ainda. Então assim, bancos são uma ótima escolha para esse momento de juros super altos. Caíram bem ano passado, ainda estão bastante interessantes, né? Até tem um pessoal falando para mim, nossa, mas o Banco Inter subiu demais, né? Cara, subiu demais nada, ele nem recuperou onde ele estava no meio do ano passado. Então assim, nem o CDI ele não deu ainda. E os bancos continuam com uma lucratividade muito grande. A expectativa do mercado é que os bancos continuem com uma lucratividade muito grande. Não temos problema no crédito, não temos problema de inadimplência. A economia está crescendo, né? A dívida está subindo, né? O juro está muito alto, mas a economia ainda está crescendo. Então não parece que teremos um grande problema nos bancos. Eles estão muito baratos, né? O Banco Inter está negociando a coisa de 17 vezes lucros, mesmo com o lucro crescendo 85% no último trimestre. O BTG, com lucro crescendo quase 20%, está negociando a coisa de 9 vezes lucros. Extremamente barato. Nem o Banco Inter e nem o BTG pagam dividendos, né? Mas se você gosta de dividendos, Itaúzão da massa, compre a 3 e não a 4, porque a 3 paga mais dividendos, né, em percentual. E para aqueles que querem uma ajudinha a mais, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela ou no link que está aqui embaixo. Nord Advisor para você. Você fala, putz, eu quero dividendos, Itaúzão da massa, maravilhoso para mim. Tem lá. Ah, eu quero BTG, cara, esse banco é ganhador de dinheiro, longo prazo, tá super barato, oportunidade. Tem lá. Ah, eu quero Banco Inter, banco digital, revolucionário, tecnologia. Tem lá. Ah, cara, eu quero um montão de CDI, né? Cara, aquele CDIzão gordo, né? CDIzão, LCA, LCI, essas coisas que não pagam nem imposto e tal, que só no Brasil que existe. Também tem lá, a Marília mostra tudo isso pra você. Itaúzão é sempre uma boa chamada, né? É isso aí, abração.